Olá, vamos à resolução? Repara que é uma questão de vestibular, tá legal? Uma questão sobre geometria, tá? O enunciado ele fala assim, ó, na figura abaixo, os segmentos AF e BF são congruentes. Então, olha só, a figura é essa daqui, né? Repara que o segmento AF, né, que é esse segmento aqui, ó, e o segmento BF, né, que é esse segmento aqui, eles são congruentes. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são segmentos iguais, segmentos de mesma medida, tá legal? Tranquilo? E depois ele fala assim, ó, a soma das medidas dos ângulos, né? O ângulo C no triângulo BCE, então vamos nessa, então olha só, triângulo BCE, então esse ângulo C aqui, ó, tá? O ângulo D no triângulo ADE, então aqui, ó, triângulo ADE, então é esse ângulo aqui, ó, o ângulo D. E o ângulo E no triângulo CED, então vamos nessa, CED. Então é esse ângulo E aqui, ó, tá legal? Totaliza 130 graus. Ah, tá, então olha só, esse ângulo C mais esse ângulo B mais esse ângulo D, a soma é igual a 130 graus, tá legal? Tranquilo? Aí depois ele fala assim, ó, nessas condições, o ângulo A no triângulo DAB, tá? Então, o ângulo A no triângulo DAB. Então, é esse ângulo aqui, ó. Tá legal? Mede. Aí ele quer saber qual dessas alternativas é a alternativa desse ângulo A. Eu já adianto para vocês que o gabarito aqui é a letra A. Tá legal? Tranquilo? Vamos acompanhar a minha resolução? Então, olha só. A minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, ó. Ó. Na figura abaixo, quando ele fala assim, no enunciado, né? Na figura abaixo, os segmentos AF e BF são congruentes. Tá, beleza. Então, olha só, a figura é essa daqui, tranquilo? Então, a gente já sabe que o segmento AF com o segmento BF, eles são congruentes, são segmentos iguais. Então, pensa comigo, olha só. Nesse triângulo aqui, ó, FBA, esse triângulo aqui. Como esse lado é igual a esse, então isso é característica de um triângulo isósceles, beleza? Logo, esses ângulos aqui também tem que ser congruentes, também tem que ser iguais. Então, esse ângulo aqui é igual a esse, porque esse lado é igual a esse. Tranquilo até aí? De boa? Então, se eu chamar esse ângulo aqui de x, então esse ângulo aqui também tem que ser x. Então, o ângulo A e o ângulo B são iguais a x. Tranquilo? Daí, eu posso pensar em outro teorema. Olha só. Envolvendo o mesmo triângulo, triângulo AFB. Tranquilo? Repara que prolongando esse lado aqui, ó, tá vendo? Prolongando esse lado aqui, a gente vai ter esse ângulo aqui, que é formado pelo prolongamento desse lado com esse lado aqui, beleza? Aí forma esse ângulo aqui. Esse ângulo, ele é ângulo externo desse triângulo aqui, tranquilo? Então, esse ângulo externo vai ser a soma dos ângulos não adjacentes a eles no triângulo, tranquilo? O que eu quero dizer com isso? Que esse ângulo aqui é a soma desses dois ângulos, tá legal? Então, x mais x, isso vai dar 2x. Então, esse ângulo externo, ele vai valer 2x. De boa? Tranquilo? Aí depois eu pensei da seguinte forma, olha só. Esse ângulo aqui eu chamei de C. Esse ângulo aqui eu chamei de E. E esse ângulo aqui eu chamei de D. A gente já sabe que a soma desses três ângulos vale 130 graus. Tranquilão? De boa? Agora, eu quero que você pense comigo nesse triângulo aqui, ó. Beleza? Tá vendo esse triângulo aqui? De boa? Então, repara que o ângulo D e o ângulo E são ângulos internos desse triângulo, tranquilo? E esse ângulo aqui vai ser ângulo externo desse triângulo aqui, ó. Tá vendo? Que é prolongando esse lado, aí com esse lado do triângulo forma esse ângulo externo aqui, tá vendo? Usando o mesmo teorema, a soma de dois ângulos internos vai dar o externo oposto a eles. Então, a soma desse mais esse tem que ser igual a esse ângulo aqui. Então, esse ângulo externo, ele vai ser o ângulo D mais o ângulo E.
Tranquilão? De boa? Tranquilo? Então, agora a gente vai pensar nesse triângulo aqui, ó. Beleza? Eu sei que esse ângulo aqui é D mais E. Esse ângulo aqui, ele vale 2x. E esse ângulo aqui vale C. Eu destaquei esse triângulo aqui. Então, a soma desses ângulos internos tem que valer igual a 180 graus, né? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus. Então, eu vou somar o ângulo C mais o ângulo D mais o ângulo E. Melhor, o ângulo C mais D mais E mais 2x, isso tem que ser igual a 180. Então, foi isso que eu fiz, olha aqui. O ângulo C mais esse ângulo aqui, que é D mais E, mais 2x é igual a 180, beleza? E a gente já sabe que C mais D mais E vale quanto? Vale 130 graus. Isso foi dado no enunciado. Então, isso vai ficar 130 mais 2x, que é igual a 180, beleza? Então, esse ângulo aqui tem que ser igual a 50 graus, né? Porque a soma desses dois tem que dar 180. Esse daqui já é 130, então 130 para chegar a 180 é 50. Então, esse ângulo aqui tem que ser de 50 graus, tranquilo? Então, 2x é igual a 50. 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, fica 50 dividido para 2, que vai dar 25. Então, o ângulo x vale 25. E a gente já sabe que esse ângulo x aqui, ó, é o ângulo que a gente quer achar. É o ângulo A. Então, o ângulo A, que é igual ao ângulo x, vai ser igual a 25 graus. Tá aí, o gabarito é 25 graus. Valeu, um abraço, até a próxima.